Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Passando aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, maratonando a série Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E hoje nós vamos estudar a lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. A Bíblia, em Ageu 2, o versículo 10 e o versículo 18, diz assim: Ao 24º dia do mês 9 do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A palavra do Senhor aqui está nos fazendo um convite a colocarmos o nosso coração na sua palavra, a colocarmos o nosso coração em tudo aquilo que formos fazer. A palavra de Deus diz assim, que tudo que formos fazer, tudo que vier a nossas mãos para fazer, devemos fazer de boa vontade, como que para o Senhor. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível sob a tarefa que Cristo lhes entregou, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Deus tem poder para levantar os profetas. Deus tem poder para direcionar os reis. Deus tem poder sobre os homens. Deus tem poder sobre toda a prosperidade da terra. Deus tem poder sobre o seu ministério. E Deus tem poder sobre todos os recursos necessários para que a sua obra seja realizada. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras 5, do 1 ao 2, Ageu 1, do 1 ao 12 e Zacarias 4, do 6 ao 10. Você já separou o seu caderno para a Escola Bíblica Dominical, para você estar fazendo as suas anotações? Faça isso, que você vai guardar muito mais, você vai gravar ainda mais a palavra de Deus no seu coração. Vamos juntos maratonar esta lição. Não perca nenhuma lição. Eu tenho feito com muito carinho todas essas lições. Eu tenho sentido a presença do Espírito Santo ao ministrar essas lições, porque são verdades de Deus para o nosso tempo. Nos voltemos para a palavra de Deus. Eu fui despertada aos meus 14 anos a um despertamento espiritual. Com 14 anos, eu comecei a ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus. Eu me voltei para o Senhor aos meus 14 anos. E quando eu ouço a história de Daniel, eu me identifico com Daniel, porque na minha juventude eu propus no meu coração não me contaminar com esse mundo. Eu propus no meu coração agradar a Deus, obedecer a sua palavra. E hoje, iniciando a minha fase adulta, eu posso dizer que valeu a pena. Eu posso dizer que o Senhor até aqui tem me sustentado. Eu posso dizer que é gratificante viver a vida abundante que Jesus tem para nós. Se volte para a palavra de Deus. Busque o conhecimento da palavra de Deus acima do ouro e da prata. E encontrará descanso para a sua alma. Nós vimos na lição passada, na lição 4, que o povo de Israel começou a construção do templo com alegria, com júbilo, festejaram ao Senhor quando terminaram de construir os alicerces do templo, mas os samaritanos se
colocaram em oposição à construção. E ao invés deles orarem, deles buscarem o favor de Deus, deles buscarem os seus direitos, porque eles não estavam construindo o templo ilegalmente. Eles estavam construindo dentro de um decreto do rei Ciro. Eles se acovardaram e voltaram para suas casas e começaram a construir as suas próprias casas e deixaram a construção da casa do Senhor em segundo plano. E como Deus é um Deus infinitamente maravilhoso, misericordioso, bondoso, Deus sabia que eles não tinham prosseguido por causa da mentalidade escrava que eles tinham adquirido na Babilônia. Eles não levantavam mais o altar ao Senhor. Na Babilônia, eles não oravam mais ao seu Deus. Eles não liam mais as profecias, a palavra de Deus. E aí, falando na nossa linguagem de hoje, eles se esfriaram espiritualmente. Então, o problema deles terem retrocedido é porque eles não estavam bem espiritualmente. E muitas das vezes, nos nossos dias, quando nós começamos a fazer algo e que nós desanimamos, é porque nós não estamos bem emocionalmente, espiritualmente. Porque nós somos corpo, alma e espírito e precisamos estar bem nessas 3 áreas da nossa vida, para que vivamos a vida abundante que Deus tem para nós. E vendo Deus o desânimo do povo, Deus sempre levanta homens e mulheres para iniciar a sua obra. Deus levantou Ageu e Zacarias como profeta da sua geração para trazer uma palavra profética de Deus para o povo, para que eles não temessem, para que eles fossem fortes e corajosos, porque o Senhor era com eles. E eu digo para você, nesse dia, ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. Não tema as lutas, não tema as dificuldades, não tema os obstáculos, mas creia na palavra de Deus. Creia que o Senhor é com você e a vitória virá. Depois que o povo de Israel construiu os alicerces do templo, celebrou o Senhor por esse feito, o templo ficou 15 anos parado. O povo reclusos nas suas casas, na sua zona de conforto. Então o Senhor levantou Ageu e Zacarias. E em 3 anos o templo foi construído. Quanto tempo você tem deixado o seu projeto dentro da gaveta? Quanto tempo você tem sonhado com algo e não tem ido atrás do seu sonho por causa da sua mentalidade, por causa das suas crenças? Se volte para o Senhor, se volte para o conhecimento, se volte para a palavra de Deus. E em muito pouco tempo, os seus projetos se concretizarão. Reerga o altar de Deus, que é o seu corpo, que é a sua mente, para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Porque o mundo anseia ver a manifestação de Deus em nós. Os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Porque o que um profeta faz? Um profeta profetiza a palavra de Deus. Dá boas notícias, dá boas novas. E como o povo estava prostrado, eles precisavam ouvir algo de Deus, para que eles precisavam ouvir algo de Deus para que eles voltassem à ação, voltassem a reconstruir o templo, porque essa era a vontade de Deus. E a reconstrução do templo era algo
que faria bem para eles. Eles iriam ali, quando eles trouxessem as suas ofertas para sacrificar ao Senhor, eles teriam a sua identidade restaurada. Porque eles tinham perdido a sua identidade na Babilônia, sendo escravos. Talvez você tenha perdido a sua identidade diante de todas as dificuldades da vida. Mas em Cristo você pode renovar e restaurar a sua identidade. Porque para isso Jesus morreu na cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Zacarias 4, do 1 ao 4 e 13. O recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Então a palavra que os profetas trouxeram para o líder Zorobabel ali naquela época, o líder do povo de Israel era Zorobabel, e Deus levantou Ageu e Zacarias para estar ao lado dele. Então a palavra de Deus para ele foi: olha, não é por força e nem por violência, mas é pelo mover do meu espírito. E o que nós precisamos nos nossos dias, nas nossas casas, é o mover do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo mova em nós, nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos reconstruir o altar. Porque Deus não aceita fogo estranho no seu altar. Fazendo uma correção, Zorobabel era o líder político daquela época. Josué era o líder espiritual do povo, era o sumo sacerdote. Ele também recebeu uma profecia. A mensagem de Deus para Josué foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Zacarias 3, 4. E que pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Zacarias 3, 4 e 5. Talvez você esteja precisando de uma palavra de perdão de Deus. Talvez você esteja precisando que Deus perdoe as suas negligências, a sua falta de paciência, a sua falta de perseverança. Que o Senhor nesse dia traga perdão para nós, a tua igreja, e que nós venhamos sermos renovados para continuarmos a construção do templo do Senhor. Que nós coloquemos a nossa mão no arado e não olhemos para trás, mas que nós prosseguimos como igreja, como valentes, como vitoriosos do Senhor, para a obra que o Senhor tem nos levantado. E Deus mandou uma palavra através dos profetas também para o povo. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Porque o povo retrocedeu, não lutaram pelos seus direitos, eles tiveram muitos prejuízos materiais. Espiritualmente, eles já estavam prejudicados. Quantas das vezes nós temos prejuízos materiais? Não estamos bem financeiramente por retrocedermos, por desobedecermos e por não buscarmos o conhecimento. E o profeta Ageu falou ainda
sobre a questão de o povo ter abandonado a construção do templo do Senhor e se voltado para construir as suas próprias casas. Eles não estavam mais contribuindo com a casa do Senhor. E também por isso veio o prejuízo financeiro sobre a vida deles. E o profeta instruiu-os a irem até a floresta para trazerem madeira, para trazerem material, para retomar a construção do templo do Senhor. E através da mensagem de Deus, através de Ageu e Zacarias, o líder político, o sacerdote e o povo foram reanimados. E o templo foi construído em 3 anos. Que nós nos levantemos como boca profética de Deus em meio a esse tempo de crise, para profetizar na nossa cidade, para os nossos líderes, para a nossa casa, para a nossa cidade, a palavra de Deus. Que voltemos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é boa notícia para nós. E quando eles estavam ali, fortalecidos, renovados, de volta à construção do templo, os samaritanos voltaram, os inimigos voltaram. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa de Jesus. Jesus não prometeu que não teríamos desafios, mas Jesus prometeu que estaria conosco em todos eles, e nós venceríamos todos eles. E quando os samaritanos voltaram e questionaram os israelitas, com que ordem vocês estão construindo o templo novamente? Aí eles deram a resposta que era para ter dado desde o início. Eles ficaram 15 anos prostrados por causa de uma resposta que eles já tinham. Só não tomaram posse dela. Eles responderam: o nosso Deus nos mandou estar aqui através do rei Ciro. O rei Ciro tinha sido um rei muito poderoso na sua época. E quando eles disseram que era o rei Ciro que tinha dado a eles a carta de permissão para estarem ali construindo a cidade, os samaritanos se afastaram e foram verificar se realmente era verdade. E quando eles foram lá e constaram nos documentos, tinha realmente uma carta do rei Ciro onde tinha libertado o povo de Israel para reconstruir o templo. Quantas das vezes nas nossas vidas nós temos uma palavra de Deus, nós temos os meios legais para realizar o que precisamos realizar e não realizamos por medo, por falta de conhecimento, por falta de nos posicionarmos. Porque foi isso que aconteceu durante 15 anos com o povo de Israel na construção do templo. No primeiro obstáculo, eles pararam por causa do conhecimento. Eles não foram buscar o que lhes deram de direito. Ele já tinha essa carta do rei Ciro. Ele já tinha o mandamento de Deus. Mas foi preciso que eles passassem 15 anos ali, talvez sendo humilhados, sendo criticados pelos samaritanos, para que eles voltassem novamente para a palavra de Deus, para o conhecimento de Deus, para a oração. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, mais uma vez, levanta mais 2 profetas para trazer uma palavra de ânimo para Zerobabel, o líder político, para Josué, o líder espiritual, e para o povo. Que nos levantemos como igreja, como boca profética de Deus na nossa geração. E qual era o ministério profético daqueles homens naquela época?
trazer o feito do Senhor para o povo. Fazer com que o povo lembrasse de todos os feitos do Senhor através do seu povo. Ali o profeta trouxe a história de Moisés, porque o povo conhecia a história, mas muitas das vezes nós conhecemos e não colocamos em prática. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Não é suficiente só conhecer. Precisamos de conhecer e colocar em prática. E praticar. É igual a oração. Precisamos orar e agir. Porque muitas das vezes nós colocamos a culpa em Deus. Era fazer com que o povo voltasse a acreditar nos feitos do Senhor, que o Senhor era com eles, que o Senhor lutava por eles. E que hoje nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Que nós venhamos trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Que nós venhamos trazer à memória a vida abundante que Jesus tem para nós. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que nós venhamos despertar o dom de Deus que habita em nós. Precisamos buscar qual é o nosso dom, para que estamos aqui. Porque o Senhor nos criou com um propósito. O Senhor criou cada ser humano únicos. Cada ser humano é único, com uma única digital. E Deus ele tem um propósito, um projeto para cada um de nós. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? É ser o líder político? É ser o líder espiritual? É ser a igreja? É ser aquele que vai ajudar na reconstrução do templo? Precisamos saber qual é o nosso papel no reino. O despertamento que precisamos nesses dias é sabermos quem somos no reino de Deus. No Antigo Testamento, os profetas, eles tinham reconhecimento de representante de Deus. Eles eram aqueles que aconselhavam os líderes espirituais, eram aqueles que aconselhavam os reis nas batalhas. E depois que Jesus veio, no Novo Testamento, Jesus ele nos deu o dom de profetizar. O profeta no Novo Testamento é aquele que profetiza a palavra de Deus, a Bíblia revelada. E hoje nós podemos nos voltar para a palavra de Deus e recebê-la como a sua profecia. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando Jesus ressuscitou, o véu foi rasgado de cima a baixo, dizendo que hoje nós não precisamos mais de profetas, de sacerdotes para chegarmos diante de Deus, mas que nós precisamos de Jesus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, é Ele quem intercede por nós, foi Ele quem deu a sua vida por nós. Se volte para Jesus, se volte para o conhecimento de Jesus, se volte para buscar qual é o seu lugar no reino. Porque servimos a um Deus que ainda fala. Deus ainda usa os seus profetas. Deus usa a sua palavra. Deus está aqui, através do Espírito Santo, para nos conduzir, para continuar nos conduzindo até o fim. Porque esta é a promessa de Jesus para nós. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei e estarei convosco todos os dias. Então que nós venhamos orar por um despertamento, nos voltarmos para a palavra de Deus, que nós venhamos reconstruir os muros, reconstruir o nosso altar de adoração, que nós venhamos consagrar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito a Deus, porque Romanos 12:1 diz que é assim que Ele nos quer, que nós apresentemos a Ele como um sacrifício vivo. Não se esqueça de deixar o seu like,
se inscrever no canal, deixa um comentário sobre a lição aqui embaixo do vídeo. Que Deus te abençoe.